Olá, eu sou a professora Adriana Lima, do Centro de Formação Antonino Freire, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a avaliação das aprendizagens. O que é a avaliação, que tipos de avaliação existem e como a BNCC traz a avaliação. Então vamos lá. A avaliação é um processo que é constante na sociedade, né? Ele permeia a constituição da sociedade desde os registros mais antigos da evolução do homem. A gente sempre está sendo classificado ou classificando, né, as pessoas ou algo por algum critério, seja por estética ou pela etnia, por profissões ou por outros pressupostos impostos pela sociedade. Então, avaliar é um ato humano, né? Nós estamos em constante avaliação. Então, trazendo para o contexto da escola, né, a avaliação da aprendizagem, é necessário a gente entender o que é avaliado, né, o que é a aprendizagem. Então, a aprendizagem, ela se refere à aquisição cognitiva, física e emocional, né, e ao processamento de habilidades e conhecimento em diversas profundidades, ou seja, quanto uma pessoa é capaz de compreender, manipular, aplicar ou comunicar esse conhecimento e essas habilidades. Mas o que é a avaliação, né? O que seria a avaliação da aprendizagem? Quando a gente traz a avaliação para o contexto da educação, toda vez quando a gente fala em avaliação, a gente sempre lembra daquela avaliação tradicional, né, tecnicista, conservadora, classificatória, e que muitas vezes ela não favorece o conhecimento dos educandos, né? E essa avaliação, ela é empregada na pedagogia conservadora. Ela consiste em quê? Ela consiste na aprovação e reprovação. E aí existe um enquadramento social dos alunos, pois, para essa concepção, os professores são os únicos detentores do saber. Essa avaliação, tradicionalmente, ela é associada na escola, né, e aí cria uma hierarquia de excelência, no qual eu tenho alunos nota 10 e alunos ruins, nota 0. Então, os alunos, eles, nesse sistema, né, a gente tem alunos que são comparados e depois classificados em virtude de uma norma de excelência, definida no absoluto ou encarnada pelo professor e pelos melhores alunos. Entretanto, né, se a gente for avaliar realmente o que é a avaliação, né, a gente for falar sobre conceito, Lucchesi já trazia, né, em 1999, que a avaliação ela é algo muito mais complexo. Né? A avaliação ela não está relacionada somente em aferir o conhecimento, dando notas, né? Ela trata de um ato amoroso, no sentido que a avaliação por si só, ela deve ser um ato acolhedor e inclusivo, que vai integrar, diferentemente do julgamento puro e simples, né, não distinguindo apenas só o que é certo e errado, partindo de padrões pré-determinados. Então, a avaliação, ela envolve vários processos. Existem vários tipos de avaliação que a gente vai ver, né, de acordo com os estudos de Bloom, a avaliação do processo de aprendizagem, ela é dividida em três, né, ela teria três funções, né, a avaliação diagnóstica, a avaliação diagnóstica, que ela é feita geralmente no início do processo de aprendizagem, né, de ensino-aprendizagem, a avaliação formativa, que a gente vai ver que ela é feita durante todo o processo, e a avaliação somativa, que também é denominada de avaliação cumulativa, que ela é feita no final do processo de ensino-aprendizagem. Então, para a gente ver a característica, vamos ver a característica de cada tipo de avaliação. Então, a avaliação diagnóstica, ela serve para identificar ou verificar os conteúdos e o conhecimento dos estudantes, né? E ela é uma importante ferramenta porque ela permite ao professor conhecer melhor a realidade de cada turma, dando suporte para o professor para que ele possa identificar qual o tipo de conhecimento que o aluno tem sobre determinado conteúdo. Ela também permite, com isso, ela permite a elaboração de ações para atingir os objetivos esperados e suprir as necessidades. Como é que eu vou aplicar essa avaliação diagnóstica? Ela pode ser realizada de várias formas, né? Ela pode ser feita por meio de uma prova, ou de um questionário, uma entrevista, né, redação, ou qualquer outra forma que seja coerente com aquilo que se pretende avaliar. Então, geralmente, ela é aplicada antes de iniciar
um conteúdo no qual o professor vai verificar o que esse aluno sabe sobre determinado conteúdo, como eu já falei. A avaliação formativa, né, existe esse outro tipo, ela é importante porque ela ocorre durante todo o processo, né, ela entende que cada aluno possui o seu próprio ritmo de aprendizagem, e aí, como eu falei para vocês, ela ocorre durante todo o processo, então, ele é um processo contínuo de análise e ação durante o período escolar. Ela envolve atividades diversificadas, e ela dá muito suporte para o professor, para ele indicar quais são as aprendizagens, né? Como é que esse aluno está aprendendo e quais são os reais problemas da aprendizagem em determinado conteúdo. E aí eu tenho alguns exemplos de avaliação formativa, né? Aí são atividades diversificadas, então, como a gente falou, cada aluno tem seu ritmo, então o professor vai ver qual o melhor tipo de avaliação que vai se enquadrar. E aí, algo interessante que a gente tem que levar em consideração é que, como ela envolve atividades diversificadas, né, ela acaba sendo um modelo trabalhoso, pois o educador ele precisa criar avaliações diferentes para cada aluno, considerando que cada aluno tem um ritmo, né? Então, não adianta fazer a mesma prova ou propor o mesmo trabalho para todos, porque cada aluno ele vai estar no estágio diferente de aprendizagem. Então, é importante que o professor atente para esse ponto. E a última avaliação, que é a avaliação mais comum utilizada, é a somativa, né, que ela é usada no final de um período escolar, com o objetivo de avaliar o que o aluno aprendeu de fato. Então, ela apresenta como características ser informativa e verificadora, classifica o aluno, a turma e a escola, e uma análise sobre as competências e habilidades envolvidas ao final de determinada etapa de ensino. Então, aqui eu tenho uma prova escrita, o exame, né, que no final vai gerar uma nota. Elas são muitas vezes, e aí tem um detalhe sobre a avaliação somativa ou cumulativa, é que muitas vezes elas são questionadas pelos próprios educadores por não ter uma funcionalidade efetiva, porque muitas vezes ela é associada, né, ela é voltada à retenção dos conhecimentos repassados em sala de aula. Então, aqui eu trago, né, uns exemplos, né? Qual é o exemplo? Como eu falei para vocês, é uma prova, é um exame, é um trabalho final, e aí a avaliação é feita com base nos resultados cumulativos conquistados no ano, ou em ambas as formas, né? Ou durante o bimestre, durante o semestre ou mensal. E aí eu trago um quadro para vocês, comparando os 3 tipos de avaliação. Então, eu tenho uma avaliação diagnóstica, a função dela é permitir ao professor que entenda, identifique os conteúdos que os alunos possuem aptidão, né, como a gente falou, o que eles sabem, né, e aqui eu vou investigar qual é o conhecimento prévio do aluno sobre determinado conteúdo. Ela serve para que o professor entenda e identifique esses conteúdos, né, que esses alunos já sabem, ou que eles não sabem, e aí quando é que eu vou aplicá-la? Antes do início do processo de aprendizagem. Então, antes de verificar o que começar um conteúdo, ou antes de verificar o que os alunos sabem sobre algo, a gente faz a avaliação diagnóstica. A avaliação formativa, ela tem a função de promover o acompanhamento com o intuito de verificar se os alunos estão alcançando os objetivos propostos. Então, ela serve para fornecer, tanto para os alunos quanto para os professores, os chamados feedbacks, né? E quanto ao progresso durante o processo de aprendizagem. Ela é aplicada, como a gente falou, durante todo o processo de aprendizagem. E, por fim, eu tenho a somativa, né, que ela tem a função de promover a classificação de alunos de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos, serve para medir, por meio de notas e conceitos, o aprendizado dos alunos, né, indicados por meio dos seus resultados, e ela é aplicada ao final de um conteúdo, de um período, ou ao final de uma etapa educativa. Então, a gente viu esses 3 tipos de avaliação, e aí a gente sabe, né, como eu falei no início, que durante muito tempo, né, a avaliação ela foi usada como instrumento para classificar e rotular os alunos entre os bons e os que dão trabalho e os que não têm jeito, né? A avaliação durante muito tempo foi utilizada como punição, como ameaça.
E aí a gente tem até, né, um quadrinho aqui que fala, surpresa, hoje é dia de prova, né? É um exemplo de como a avaliação, muitas vezes, ela é utilizada como punição. E aí a gente tem que deixar claro que a avaliação, ela deve ser encarada como uma forma de estimular o aluno, e não como instrumento de punição ou tortura. Então, para isso, a gente tem um novo paradigma, né, sobre a avaliação. Esse novo paradigma traz que a avaliação é um processo mediador na construção do currículo e ela se encontra intimamente relacionada à gestão da aprendizagem dos alunos. A gente fala de novo paradigma, mas desde a LDB, ela já trazia que a avaliação, ela serve para verificar o rendimento, né, que ela deve ser contínua e cumulativa, mas com a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre as eventuais provas finais. Então, desde a LDB já se traz esse caráter da avaliação sendo algo contínuo para verificar o progresso do aluno e não como forma de punição. E trazendo mais recentemente sobre a BNCC, a gente vai falar o que a BNCC, como a BNCC orienta que deve ser a avaliação. Então, cabe às redes e escolas na reformulação de seus currículos, né? A gente sabe que a gente está no momento de reformulação dos currículos, deve-se construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa, né? Então, a BNCC traz muito forte esse tipo de avaliação, né? Que leve em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. Então, durante muito tempo, a avaliação foi focada somente no desempenho dos alunos, mas a gente sabe que a avaliação, ela também diz muito sobre os professores e sobre a escola. Então, a BNCC indica que deve-se construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que leve em conta, né, os contextos e as condições de aprendizagem para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. E parou. Corta bem aqui. Não, é porque eu quero pular esse slide bem aqui, que ele tá igual, não sei por que eu não vi. Tá. Meu Deus, eu tô lesada. Então, posso... Então, a avaliação formativa, segundo a BNCC, também é um diagnóstico das práticas pedagógicas dos professores e das escolas, né? Porque, ao refletir sobre seus procedimentos, eles vão poder identificar o que precisa de mais atenção ou de mudança. É importante não perder de vista que as avaliações elas devem ser parte de uma proposta educativa, que busque como resultado o processo da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, né? E aí sempre lembrando que a base, ela traz, o foco da base é essa formação humana integral. Então, a avaliação, ela também deve estar focada nisso, numa formação humana integral que vise a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. As avaliações na BNCC continuam tendo importância, então, tanto a avaliação diagnóstica quanto a avaliação cumulativa, a somativa, ela tem importância, mas é interessante que a gente atente que existem outras formas de fazer essa análise global, tão desejada pelo novo documento. Então, essa avaliação, ela somativa, né, de verificação da aprendizagem, ela deve ser diversificada, e não com o intuito somente de classificar os alunos. E aí, como é que deve ser realizada, né? Como é que a BNCC orienta que deve ser realizada essa avaliação? Ela deve ser construída com a indicação detalhada de todas as habilidades envolvidas no processo de construção de determinados conhecimentos, e aí, com base nisso, eu posso ter uma matriz, né, que serve ao professor no seu dia a dia, que aí ele vai poder utilizar diferentes instrumentos para acompanhar o desenvolvimento dos seus alunos. Ele deve analisar
a BNCC também orienta que esse processo de aprendizagem, né, deve analisar diferentes culturas, infâncias e juventudes, além dos desafios da própria sociedade, e essa avaliação global, né, que é o que orienta a base, existe, ao implementar essa avaliação, há uma contribuição mais direta para o desenvolvimento do educando, porque esse é o objetivo. Isso é que deve ser avaliado no final. Se o aluno conseguiu atingir habilidades e competências que vai prepará-lo para o dia a dia. Então, a gente tem, né, que é necessário entender, identificar quais as habilidades relacionadas, por exemplo, ao objeto do conhecimento X, e aí a turma precisa desenvolver, né, e quais as competências a serem construídas. É necessário também delinear instrumentos e métodos para investigar o progresso e as dificuldades dos estudantes. Então, com base nisso, precisa-se diversificar os instrumentos de avaliação, né, para que eu possa identificar, para que eu possa avaliar se o aluno atingiu essas competências, essas habilidades. Então, atividades com questões desafiadoras ou reflexivas, resolução de problemas, produção de textos e por aí vai. E também as formas de registro, né, fichas de observação, fichas de autoavaliação, rubricas, portfólios, relatórios. Então, a BNCC orienta esse tipo de avaliação, no qual vai culminar no... tendo em vista que... parei. Vou voltar o slide. Vou voltar. Então, para isso, é necessário diversificar os instrumentos de avaliação, né, como atividades, questões desafiadoras ou reflexivas, resolução de problemas, produção de textos, né, e também como as formas de registro. Esse tipo de avaliação, né, essa avaliação global, ela atende muito, né, às demandas e os desafios do século XXI. Ao longo desse curso, a gente viu qual era o perfil do aluno do século XXI, né? Qual é o perfil, como é que deve ser essa educação do século XXI. Então, espera-se que esses alunos, eles dominem habilidades essenciais para o mundo atual, e assim eles possam se desenvolver com êxito ao longo da vida. Então, a aprendizagem, ela deve estar baseada em todos esses aspectos. Nesse contexto, né, é fundamental que as avaliações, elas sejam capazes de aferir habilidades que envolvem dimensões mais complexas do processo cognitivo. Não só se o aluno aprendeu determinado conteúdo, objeto do conhecimento. É necessário também que essas habilidades, que a avaliação seja capaz de aferir habilidades como pensamento crítico, né, no qual ele vai precisar se posicionar em relação ao mundo que o cerca, a capacidade de resolver problemas com múltiplas soluções. Então, a gente tem que lembrar das competências socioemocionais, né, questão da inteligência emocional, diferenciações entre fatos e opiniões, já que a gente vive num mundo de fake news. Então, o que é fato, né, como esse aluno pode argumentar, né, com base em fatos e não somente com base em opiniões. Então, a BNCC traz como foco a avaliação global, né, no qual o aluno tem que desenvolver todas essas habilidades e competências. Então, finalizando o nosso curso, BNCC do currículo à sala de aula, durante todo esse processo, a gente viu sobre o processo de homologação e implementação da base, né, vimos como ocorre o ensino por competências, como ocorre a progressão das habilidades, como foi construído o currículo do Piauí, tanto do fundamental e do ensino médio, e, por fim, a avaliação. Esperamos que tenham gostado do conteúdo e que vocês continuem fazendo os cursos do Centro de Formação Antonino Freire. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.